E aí veio depois toda aquela confusão, né? Que eu tava na seleção, e aí veio essa questão de ter a troca do Potker comigo. Quis aprender o máximo com o Dali quando ele tava aqui, né? Eu acabei pegando o fim de carreira dele, né? Mas dava pra perceber que era diferente mesmo com 40 anos. E o Alan é um cara que eu tô mais sempre próximo, assim, também, né? O meu sonho é disputar umas Olimpíadas. Meus maiores sonhos pela seleção é Olimpíadas e Copa do Mundo, então nossa eliminação não foi por falta de futebol. Então a gente sabe, a gente tá no caminho certo. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso querido podcast. Eu sempre digo que vocês reconhecem o contexto, mas dessa vez estamos num local diferente. Estamos no CT Parque Gigante em Porto Alegre, bem em frente do estádio Beira-Rio, porque vamos receber hoje mais um jogador de futebol, dessa vez num ambiente diferente, mas trouxemos aqui todos os nossos equipamentos da ATP Global, nossa grande parceira. Dessa vez na mesa não tem a pizza do Galeto Marques, mas o Galeto segue com a gente e continua com toda a força da querida Flauds, que tem todas as performances digitais de tráfego pago e afins, que está conosco também, são os nossos 3 patrocinadores. Então desde já agradeço e já toco a bola, vamos sem enrolação, estamos aqui com o Maurício, meio atacante do Internacional, vive uma grande fase, apesar da juventude dele ainda, recente trajetória no futebol profissional. Maurício, obrigado por ter topado trocar essa ideia com a gente. Imagina, eu que agradeço aí, acho que vai ser um papo da hora. Só faltou a pizza, né? Faltou a pizzinha, fica pra próxima. Mas faz parte. Tranquilo. Maurício tá aqui com a gente, foi aquele pedido clássico do YouTube, super necessário para que o YouTube diga que o nosso conteúdo é relevante, que é o que se inscreve no nosso canal, dá o like, ativa a notificação, isso é super importante pro algoritmo jogar ao nosso favor, porque a gente já tem mais 2 anos de trabalho, temos o nosso querido Anderson Cabelo, que pilota todas as câmeras, edita tudo, Vitor aqui fazendo os registros fotográficos, temos também o nosso Guilherme Biteco, produtor, que não pôde vir hoje, mas fica a menção honrosa a toda essa equipe que faz o Olhos Papo acontecer. E Maurício, tu chegou em 2020 aqui no Internacional, numa negociação que à época envolvia a saída do William Potker, então aqui no clube. Sim. Tu bem mais jovem que ele, com uma grande possibilidade de carreira, passou por, eu tava fazendo uma relação aqui, somente de nacionalidade, tu teve treinadores de 4 nacionalidades, argentino, uruguaio, espanhol, brasileiro, obviamente, e imagino com experiências múltiplas. Como é que foi? Vamos lá do início, tua trajetória, eu sei que tu é paulista, né? Sim. Paulista, mas tinha a tua carreira sendo construída no Cruzeiro. Como é que tu chegou lá? Como é que foi esse teu início de trabalho no futebol? Olha, minha carreira, assim, até hoje foi em bastante lugares, assim, né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos, então começar desde o começo mesmo, né? Do princípio. Meus irmãos mais velhos, eles sempre jogaram, assim, e meu pai também tentou ser jogador, só que ele teve uma história toda que ele morou no Paraguai muito tempo, né? Ele é brasileiro, mas morou lá quase 20 anos, e aí ele teve que voltar pra cá pra poder trabalhar e ajudar a família. Então ele não conseguiu continuar no sonho dele, né? Que ele tava nas categorias de base de um clube lá do Paraguai. E então o sonho é desde o meu pai, né? E aí meus irmãos sempre iam jogar bola no colégio. A gente tinha uma escolinha em Pirituba que foi onde a gente jogou assim no começo de tudo. Então, só que eu não podia jogar porque eu era muito novo ainda, não tinha minha categoria. Uhum. E eu era muito moleque e não podia jogar, não tinha como jogar, não tinha força nem nada. Tinha 8, 9 anos ali, só acompanhava, e sempre que acabava o treinamento, o jogo dos meus irmãos, eu pegava minha bola e ia pro campo. Ficava lá brincando com os outros moleques, brincava sozinho e sempre me esforçando pra brincar e querer jogar. E aí foi passando o tempo, aí eu consegui jogar na categoria do meu irmão, que é 98 e eu sou 2001. Consegui uma brechinha ali e tal. E era muito bom que isso me fez ter mais maturidade também, com questões de poder jogar com caras mais velhos. Ter essa maturidade a mais, de tipo, saber que você ali é o mais fraco, você é o que não tem tanta qualidade, que
que isso influencia, né? Quando você é muito novo, influencia muito. Então, eu jogava com eles ali, e aí foi passando os anos, continuei jogando, e aí criou minha categoria, eu não fui pra minha categoria, continuei jogando com o meu irmão, que eu gostava já dos moleques e tal. E aí teve um certo treino lá que foi um olheiro do São Paulo. E aí nessa que ele assistiu o treino, gostou, aí depois ele foi olhar um jogo, gostou também. E aí pediu pra eu ir lá no São Paulo fazer um teste. E aí ela era lá em Cotia, né, que é a base do São Paulo. Isso eu tinha 10 anos de idade. E aí fiz um teste. E aí ele gostou e ele falou, vamos continuar vindo pra gente monitorar, né? E aí fui indo. Quando eu fui ver, já tava, tipo, treinando lá com 12 anos, assim, já toda semana ia. E como era da capital, era sempre mais fácil, né? Porque lá tinha um esquema, tipo, de monitoramento e os jogadores da capital, né? Que capital consegue ir mais fácil, né? Do que o monitoramento era o pessoal do Brasil inteiro. E aí eu indo. Aí fiquei lá até os 14 anos. Foi um clube que eu consegui ter esse desenvolvimento, né, de técnica, de tudo. E era muito bom que também meu pai e os meus irmãos, assim, me ajudavam muito, sabe? A gente sempre, qualquer coisa era futebol, a gente tinha na rua lá, meu pai montou umas travinhas de ferro, assim, e a gente era o final de semana inteira jogando, então a vida foi basicamente futebol, sabe? E aí depois do São Paulo eu fiquei treinando. E aí foi aí onde apareceu a oportunidade de ir pro Desportivo Brasil. E aí fui lá, passei no teste também, que era uma semana de teste, assim, aí já passei. Aí já fiquei ali que começou minha trajetória no Desportivo Brasil, fui. Aí com 17 anos eu cheguei aí de empréstimo pro Cruzeiro. Foi mais o Rômulo, que tá hoje aqui também, né? Que eu conheço ele desde os meus 15 também, que ele tava lá comigo no Esportivo Brasil. Até um tempo atrás tinha outro jogador aqui que também era do Esportivo Brasil, que foi com a gente no Cruzeiro. Foi uns 4 jogadores. Quem que era o outro que também? O Léo Muchacho. Também tem o Ederson, que tá no Atalanta agora. Ele era todo mundo do Esportivo Brasil, a gente foi tudo pro Cruzeiro. E aí a gente foi pro Cruzeiro, tinha 17 anos. E lá que as coisas começaram a acontecer muito mais rápido, assim, pra mim. Que eu comecei a jogar no Sub-20. E aí a gente teve uma Copa São Paulo muito boa. A gente perdeu nas quartas, nos pênaltis, pro campeão que foi o São Paulo. Quem é que tava contigo nesse time lá, que tu lembra que permaneceu, que hoje tá fazendo carreira? Tem o Vinícius Popó, o Marco Antônio, tem o Rômulo, tem o Ederson não jogou, eu acho. Não, jogou, não lembro. Aí tem o Caio Rosa também, que chegou a pegar a seleção de base comigo e depois, acho que agora tá nos Emirados. O time era muito qualificado. Aí no ano seguinte, aí quando virou, né, da Copa São Paulo, teve a Copa do Brasil, a gente chegou na final, perdeu pro Palmeiras do Vitão. Foi um jogo complicado ali, a gente quase meteu uma virada. Em 7 minutos a gente fez 3 gols, 4-3 o jogo, aí foi pros pênaltis, tudo, aí perdemos nos pênaltis. Aí depois dali eu comecei eu subir profissional. Aí eu comecei a treinar com a equipe principal ali. E dali eu continuei ali, ia pros jogos assim, mas não entrava, mas tava sempre ali, né, tava no bolo já. Isso tudo com 17 pra 18. Aí fiz 18, aos 18 eu estreiei no profissional ali pelo Cruzeiro contra o Botafogo. Brasileirão? No Mineirão. E aí dali, foi um ano ruim, né, pro Cruzeiro, que a gente acabou caindo e tudo. Mas pra mim foi muito importante, que foi meu primeiro ano como profissional. Aí como a gente teve o rebaixamento, muitas coisas mudaram ali, eu tive mais oportunidade de jogar, tive um começo de temporada bom ali no Campeonato Mineiro, um pouco na Série B.
E aí veio depois toda aquela confusão, né? Que eu tava na seleção, e aí veio essa questão de ter a troca do Potker comigo, de tudo, e acabou que aconteceu. Foi uma coisa que pra mim foi muito, muito bom, muito importante também. E aí depois foi o começo de 2020, o final de 2020 ali, que foi o começo da minha trajetória aqui no Inter, que eu me vejo que eu mudei bastante, sabe? Tipo, o garoto que era de antes, já sou um homem agora muito mais experiente, muito mais maduro, com muito mais cabeça, com tudo, sabe? Não, e o futebol ele exige, né, que tu amadureça de uma forma mais rápida, é muito doido. E aí tu vem pro Inter, tu chegou a jogar, chegou imediatamente com a pandemia? Tu chegou... Cara, era no final, eu acho. No final do... Tinha, mas não já sei tinha se era público. no final, né? Porque se bobear, acabou em 2022 a verdade. pandemia. Mas eu acho que foi... Aguinha Eu aqui acho pra que foi nós. do meio pro final ali. E tu foi pegar informações do Inter, assim, quando tu chegou aqui, tu lembra com quem é que te contou, como é que funcionava, como é que Cara, era Porto Alegre? eu tava na seleção e lá tava o Yuri, né? O Yuri Alberto. Uhum. E ele tava no Inter. Só que, tipo, tinha toda uma... Porque tinha muita gente ali do Inter. Tipo, tinha o Yuri, aí tinha o Caco, que é do Capa. Aí tinha o João Goulart, que era preparador físico lá, que aqui é preparador físico também. Aí tinha o Jardine, que foi treinador de base aqui por muitos anos. Então tinha bastante gente. Então, tipo, eles sempre ficavam... Quando rolou a notícia, tudo, eles ficaram falando, ficaram fazendo na cabeça, tem que ir pra lá, lá é muito bom, lá é isso, lá é aquilo. E eu sempre tive uma amizade muito grande com o Yuri, assim, né? Desde a seleção. Então, tipo, ele era um cara que a gente tava sempre junto. E lá ele, nossa, ficou fazendo a minha mente, sabe? Falou, não, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E eu lembro que era um momento que o Inter tava vindo muito bem também, era líder no Campeonato Brasileiro, né? Então, eu não pensei duas vezes, né? Era só a questão dos trâmites, assim, pra resolver. Mas foi uma loucura porque eu não tava no clube, sabe? Então, pô, eu não sabia... E eu era novo também, tipo, nunca tive uma negociação assim com idade, né? Quando você tá na base é diferente, quando você tá no profissional já é outra coisa. Então eu não tinha essa dimensão da proporção que ia tomar tudo, então quando saiu a notícia assim que tinha interesse, que isso, que aquilo, e começaram, aí eu já fiquei meio doido. Mas quem é, e eu sou colorado também, sempre falo aqui no programa, apesar de termos recebido diversos gremistas também, e acompanho, sou sócio, estou em todos os jogos, inclusive estava ontem ali no Beira-Rio com a minha namorada, e a gente vê, é notável a tua evolução em todos os quesitos, né, seja técnico, seja tático, seja de posicionamento, seja de envolvimento. Eu comentei no início sobre o fato de que tu trabalhou com diversos treinadores distintos, com metodologias absolutamente, né, diferentes também, que obviamente vocês ali dentro sabem muito mais do que a gente que simplesmente acompanha e assiste. E o que tu lembra, assim, ó, seja, não precisa de repente citar um treinador específico, mas de fatores importantes, de instruções ou dos treinadores especificamente que mudou teu jeito de ver, mudou teu jeito de se comportar dentro de campo, que tu acha que tu contribuiu também para uma evolução para tu ser hoje, e aí, claro, eu falo por mim, falo a minha opinião, como um dos caras mais importantes desse elenco do Internacional, que foi semifinalista de uma Libertadores, que tem toda uma trajetória recente de vice-campeonatos brasileiros. Aqui tu atribui, o que tu lembra, assim, ó, dos principais, mas, pô, ali, essa mudança foi super importante, ou esse toque, esse conselho. Sim, a gente acaba tendo, querendo ou não, essa experiência, né? Às vezes não é boa, às vezes, tipo... Porque muita troca de treinador também acaba sendo um pouco complicado, que quando muda uma filosofia de trabalho, às vezes é complicado, porque você tá habituado já a fazer uma coisa, já tá acostumado. Então, pra você mudar, e às vezes, tipo, de um treinador pro outro, muda muita coisa. Não que um seja melhor do que o outro, mas é diferente. A gente sabe que é diferente. Então... Cara, eu sempre, independente do treinador, do nome que ele tem, da trajetória que ele fez, tanto como jogador ou como treinador, eu sempre quis adquirir o máximo de informação possível pra mim. Se é boa ou ruim, a gente vai descobrindo e a gente vai testando, né? Então eu aprendi muito com
cada treinador que eu tive bastante. No Cruzeiro eu tive uns 6, 7 ali, mais ou menos. E aqui também tive alguns. E de filosofias diferentes, de países diferentes. Então a gente acaba que tem um pouco dessa experiência, né? Mesmo tão novo, já tive bastante experiência com treinadores. E o que eu gosto também é quando o treinador chega e te fala, sabe? Às vezes uma coisa que você precisa melhorar, isso, aquilo. O Kudê às vezes me cobrou e continua me cobrando, e assim como todos do elenco, assim, cobra bastante. E às vezes é um toquezinho que às vezes você não enxerga, porque o jogo às vezes é detalhe. É esse detalhe às vezes que você não tem noção, que você começa a pensar, pô, caramba, eu não tava fazendo isso mesmo. Tipo, eu preciso mudar, E às vezes é esse toquezinho que o cara não precisa, tipo, te xingar e falar, não, tipo, ó, Maurício. Ou o Bus chega e me fala, ô Maurício, me ajuda aqui na marcação. Tá ficando pesado, tá ficando difícil aqui, então tá sobrecarregado. Aí você, pô, tá bom, não tava prestando atenção nisso. Aí você vai e ajuda. Tipo, são toquezinhos que detalhes, né? Que hoje o futebol é muito detalhe. E hoje eu me vejo um cara muito mais experiente, muito mais maduro. Fico feliz também das pessoas olharem isso, porque tem que ser uma coisa que seja de mim pra fora e não seja de fora sobre mim, né? É muito melhor quando você pode demonstrar isso do que vir em questões de cobrança e tal, que o jogador nunca quer ser cobrado, nunca quer ser questionado, né? É claro que vai acontecer, a gente vai errar, a gente tá sujeito a isso, mas eu tô muito feliz, eu tenho trabalhado bastante, tudo alimentação, o cara tem que descansar, o cara tem que ter um mental forte, o cara tem que treinar, o cara tem que ter um treinamento diferente do seu próprio corpo. Então, quando eu comecei a ter esse pensamento, melhorou bastante. E é isso, um treinador sempre você tem que sempre pegar o máximo dele, e o que você acha que é importante, você acaba usufruindo, que são detalhes, tipo, às vezes o cara toca pro lado e você, tipo, já pode ganhar um pouco de espaço quando o cara conduz, pra você já eliminar um jogador, já ter a vantagem, sabe, sobre o cara, não ficar... Tem questão de posicionamento, com o posicionamento do teu corpo tu já consegue tirar o cara da jogada, sabe? Porque é segundos, às vezes, tipo, a gente quer ali no meio de campo, você já tem que estar... O seu posicionamento diz tudo, o passe onde o cara toca diz tudo, porque se o cara dá um passe no teu pé aqui, tu já sabe o que tu tem que fazer, sabe? Se ele te dá um pé aqui, se ele te toca na outra perna, você já perde um pouco de espaço, de tempo, de tudo. Então hoje o futebol é muito corrido e esses detalhes fazem diferença. Sabe que tem um cara aqui que já gravou com a gente, que é nosso amigo pessoal, que é o Rafael Sobes, grande ídolo aqui do Inter. Eu gravo num estúdio dele toda sexta lá com o Cosmo, um outro comunicador também. E ele sempre brinca, assim, que depois que ele parou de jogar futebol, ele fala que a vida dele foi uma paz, porque ninguém mais xinga ele não erra mais gol. Ele sempre diz, eu não erro mais gol. Então onde eu vou? Vou num restaurante, eu vou tranquilo, eu vou num bar. As pessoas só lembram das coisas positivas, né? Então tu recentemente agora, até uma amiga brincou assim, a Marina, mandou um abraço pra ela, falou assim, faz o vídeo, pede pro Maurício narrar o gol que ele fez contra o Vasco agora, naquele lançamento fantástico da Lâmpada. Então assim, como que tu tem aprendido tão jovem, porque tu lidou com momentos oscilantes do Inter, né? Sim. E que aqui não tem como fugir. Tu tá na rua, tu vai no restaurante, tu vai dar uma volta com os amigos, o pessoal vai comentar. Então como é que tu faz pra lidar com o mental, com essas reações do público, que eu imagino que tá cada vez mais positiva por tudo que tu tem feito dentro de campo, mas teve alguns momentos mais críticos aqui, inclusive envolvendo tu e outros atletas, que foi, mas como é que faz pra lidar com toda essa relação que muitas vezes é de amor e ódio, né? Como é que tu trabalha isso na tua cabeça? É complicado, essa questão é muito complicada, de quando você sai assim, que é complicado já você tá numa situação difícil você sair, né? Eu nunca quis dar nenhum tipo de brecha de poder sair em clima difícil, em clima que não seja apropriado. Mas às vezes ou outra você acaba indo no mercado e acaba que uma pessoa te encontra. Já teve a oportunidade, né? Todo jogador passou por isso, de ir no mercado e o cara chegar e te cobrar, pô, porque tu errou esse gol, porque tu não fez isso, pô, tem que dar mais raça. Então é complicado, a gente sabe que o futebol te dá oportunidade todo dia, né?
Se você perde um pênalti num dia, daqui 3 dias você pode ter um outro pênalti e fazer o gol. Então, é tanto pro bem, tanto pro mal, isso muda rápido. É claro que você tem que ter em mente o teu potencial, saber o que você faz, saber da tua personalidade, da tua índole, que você não é mau caráter, que você é um trabalhador, que você tá lá pra acertar, que você não tá lá pra errar e que errar faz parte. E é isso, e você só vai consertar trabalhando e jogando. É exatamente isso, tipo, tem que ter um mental forte, infelizmente, às vezes você vai ficar abalado, vai ter momentos que você no jogo vai errar vai ter aquela quebra de confiança, mas é você acertar, né, porque o que difere o vencedor do fracassado é quantas vezes você vai persistir no erro pra acertar, né. O cara que é fracassado, ele vai errar e vai ficar no erro. Sim. Não vai querer tentar de novo. E o vencedor vai tentar até acertar. E é isso. Com essa onda de bastante podcast, principalmente falando com boleiros, a gente acaba recebendo, às vezes, uns bastidores diferentes. Esse tempo, acho que o Ronaldo Fenômeno foi num programa e ele falava sobre instruções que ele dava pro meio campista. Claro, é um cara com uma cabeça super à frente dos demais. Ele diz, se eu fizer uma movimentação tal, tu dá no fundo. Se fizer tal aqui que não tem mistério que eu vou fazer acontecer. Tu tá jogando com o Alan Patrick, tu já jogou com o D'Alessandro e muitos outros grandes jogadores aqui no Inter. Quem é o cara que, e além disso também na seleção tu tem, né, outros garotos mais jovens da mesma idade que tu, mas que também tem condição em futebol, como o próprio Marcos Leonardo, tem feito um grande campeonato no Santos, outros, o Vitão, cara, enfim. Quem que é o cara que tu lembra também de dentro de campo, às vezes seja por uma conversa, às vezes seja por uma liderança técnica de movimentação, de tu observar ele, que tu veja, cara, esse cara foi super importante na minha evolução, e depois disso eu quero que tu responda se tu acha que tu vive o teu melhor momento no Inter. Olha, eu sempre quis aprender ao máximo com o Dali quando ele estava aqui, né? Eu acabei pegando o fim de carreira dele, né? Mas dava para perceber que era diferente mesmo com 40 anos. E o Alan é um cara que eu tô mais sempre próximo, assim, também, né? Dentro de campo, aqui ao redor do clube, a gente sempre treinando também, né? Um cara que quando você treina, você tá muito mais perto de olhar, de observar, de pegar informação. Eu também um cara que eu converso bastante, que é o René, que é um cara que é um exemplo de profissional, um exemplo de trabalhador, de pessoa também, né? E de jogador, porque às vezes é umas coisas assim que eu tenho mais liberdade com o René de perguntar, né? Então eu chego no René e pergunto, pô, René, mas quando o cara tá assim, é um cara que é muito técnico, né? Eu acho que às vezes as pessoas não têm dimensão do jogador que é. E eu acho que ele é uma qualidade absurda. É um cara que às vezes as pessoas falam que ele faz o básico, mas o básico que ele faz é incrível. Porque o jogador, quando tá jogando com os jogadores, assim, você acaba percebendo, você acompanha mais, né? Tá de perto e você percebe o jogador que é. Mas é um cara são caras que eu tento me espelhar bastante, sabe? Tipo, como líderes, né? Que são líderes. E como jogador. O Alan é um cara que tem esse... É um 10 clássico, né? Eu não tenho tanta característica igual pra ser um 10 clássico. Eu sou um cara muito mais de objetividade, de intensidade, de um meia mais com chegada, né? Isso que às vezes dá uma combinação muito boa. Mas são caras que a gente tem que se espelhar. O D'Alessandro também, o que fez em 2008, esses outros anos ali que ganhou os títulos aqui, foi a coisa absurda, né? São caras que a gente tenta se espelhar, né? Mas às vezes a gente só vai pegando com a experiência, com o tempo. E hoje eu acredito sim que eu tô vivendo o meu melhor momento aqui no Inter. Já passei por momentos bons, mas eu acho que essa regularidade que eu tô tendo de apresentar bons jogos, de boa performance, assim, não falo de gol e assistência. Eu acho que a gente tem que mais ajudar coletivamente, né? Questão de ter mais participação no jogo, de poder mais ter posse de bola, de poder
mostrar o meu jogo, de também ajudar a marcação, que era uma coisa que antes faltava e hoje eu acredito que não falta mais, mas é uma coisa que eu tenho que continuar trabalhando também, então acredito que vivo minha melhor fase no Inter. Eu citei a tua relação com alguns atletas que estão na seleção brasileira no pré-olímpica, né? Ao mesmo tempo, a gente pode olhar um pouquinho mais para cima ali na seleção principal, em que há uma espécie de um hiato, de um espacinho ali de atletas, de meio-campistas que, né, ainda parece que não surgiram nomes numa posição semelhante à tua. Como tem sido trabalhar também na tua cabeça essa relação de, daqui a pouco estar numa Olimpíada e também com relacionamento com alguns atletas ali que já tiveram a oportunidade de convocação, mesmo jovens que nem tu, da seleção brasileira. O que a seleção representa na tua cabeça? Sempre foi um sonho. E como tem sido essa experiência de estar viajando com eles, eventualmente atuar e com essa perspectiva de estar nos Jogos Olímpicos, né? Sim. Então, é claro que a gente sempre pensa com seleção principal, né? Que é o sonho e o ápice de qualquer jogador brasileiro e de qualquer outra nacionalidade. Mas eu acredito que tá 3 passos acima. E a seleção olímpica está a 1 passo, então eu quero me garantir na Olimpíadas, no pré-olímpico ainda, né, que vai ter. O meu sonho é disputar umas Olimpíadas. Meus maiores sonhos pela seleção é Olimpíadas e Copa do Mundo, então eu acredito que pela minha idade eu tô próximo de estar numas Olimpíadas, né? Claro que vai depender tudo do meu trabalho aqui no Inter, e se eu ser convocado também vai depender do meu trabalho lá. Então eu fico focado porque é o meu sonho Olimpíadas e Copa do Mundo. É claro que a gente assiste todos os jogos do Brasil, a gente sabe, ainda mais porque agora também teve a lesão do Neymar. Uhum. E a gente sabe que essa é uma posição que é a posição mais desejada da seleção, né? Que tem mais responsabilidade, que o Alan ali tá. Espero que ele seja convocado, né? Porque é um cara que merece, é um cara que tá sobrando muito futebol. E tem 32 anos, né? Ainda tem, eu acho que é 32 ou 31, sim. Tem uma idade... 32. Então tem idade ainda, né? Tem muito futebol também. Exato. Absurdo. No vestiário, a galera comenta ali, dá uma brincada com ele também, de repente, essa Não, eu acho que não. Não? Eu acho que o cara internamente ele deve acabar tendo, né, aquela expectativa. Acho que todo mundo tem uma expectativa. Mas o cara ali deve ficar com uma expectativa, né? Claro. Pelo momento que ele tá vivendo, né? Porque o momento dele é absurdo. E não só o momento dele, a gente sabe que ele já teve grandes temporadas. Mas a temporada e a fase dele atual é absurda. E a seleção é sempre um sonho de todo mundo, né? Então a gente sempre tenta lutar no clube pra um dia chegar lá, né? O Ed, nos anos que ele tava aqui, ele teve a oportunidade de chegar porque tava fazendo umas temporadas brilhantes, então ele teve oportunidade também, então... Galhardo também teve oportunidade. Exatamente, então a gente sabe que não é uma realidade distante, né? Basta a gente fazer um excelente trabalho aqui, que tem sempre alguém vendo, né? Então, quando tu cita, assim, o nome, principalmente me chamou a atenção quando tu cita o René, como um cara que quem tá de fora sabe o quanto é a liderança dele, né? Não só pelo fato dele ser capitão muitas vezes, mas que é uma liderança técnica, uma liderança que tu vê que dentro de campo ele orienta, ele conversa e é visto que há uma blindagem muito forte hoje no grupo. Então teve uma eliminação contra o Fluminense que abateu absolutamente todo mundo, e eu digo assim, obviamente como uma opinião de colorado, de que viveu glórias e viveu muitas derrotas, que se assemelhou a muitos momentos bem fortes, assim, como pra mim, eu coloco junto, assim, essa eliminação pelo contexto, como foi contra o Mazembe lá, que foi algo horrível pra gente em 2010, né, como até a queda, eu coloco ela como grandes tragédias pela força que tinha o time, pelo quanto tava. Sim. E aí ao mesmo tempo tem um Grenal, né, na sequência, com um rendimento absurdo, em que eu e vários amigos pensamos assim, vamos no Grenal. Mas a gente veio assim com aquele jeitinho, sabe? Sim. Olhando, meio cabeça baixa, sei como é que vai ser, como é que não vai ser. E aí tem toda aquela atuação fantástica, que há muito tempo... Olha, eu realmente não me lembrava de um Inter num Grenal com uma força, com uma criação, com uma... Realmente amassou o placar, não diz o que foi o jogo, mas da onde que surgem essas forças internas, assim, de abraçar, de, pode às vezes
vezes ficar marcado um ou outro jogador por um erro, por um acerto. Como é que faz pra se aproximar e pra não sentir tanto? E como é que foi essa reformulação pós derrota pro Fluminense? Cara, foi muito difícil, né? Todo mundo ficou muito, muito, muito triste, né? Com a eliminação, pelo jeito que foi, tudo que a gente fez, a festa que a torcida fez, o que a gente fez dentro de campo ali. O primeiro tempo impecável que a gente teve, segundo tempo também muito bom a gente teve, muitas chances, tudo. Questão de desempenho, de tudo. A gente sabia que a gente estava classificando para uma final. E aí da forma que foi, de tudo, e foi um jogo numa quarta, e no domingo tu já tinha o teu maior rival ali, e aí você vê num dia que você não consegue descansar, você não dorme, você fica a noite em claro, porque você vai dormir e você fica com aquilo na cabeça do jogo, e aí você chega no outro dia aqui, você começa a pensar no dia anterior, e você fica naquele clima de luto, assim, né? Pô, caramba, mano, a gente tava tão perto e agora a gente tá tão longe. E aí você começa a pensar no erro, nos acertos. E aí chegou um dia que a gente jogou na quarta, na quinta a gente tava muito abalado e na sexta a gente chegou. E aí na quinta a gente já teve uma conversa e falou, mano, a gente sabe que a gente chegou muito perto, a gente sabe do nosso potencial, só que a gente precisa. Agora o nosso foco já é outro. Não adianta mais, porque a gente sabe que é o foco que eu falei antes, a gente falou, o futebol não dá oportunidade todo dia. Domingo a gente tem a maior oportunidade de todas. Porque você sai de uma semifinal e já tem o seu maior rival ali, jogando em casa. Era a oportunidade perfeita, né? Podia obviamente ser tudo. Exatamente. Mas qualquer Grenal é assim também. É sempre assim, assim. O Grenal, se um time tá bem e o outro tá mal, o que tá mal ganha do que tá bem, muda completamente. A bala é igual. Aí vira crise pra um lado e pro outro. Mesmo se classificasse uma eventual derrota em casa, já geraria um problema. Porque é um campeonato à parte, né? Independente da posição na tabela que você tá, se você ganha um Grenal, já muda completamente. O Grenal é absurdo. Eu já tive em Minas e Cruzeiro e Atlético também é muito grande, só que não se compara aqui. Aqui é loucura. É a semana... 2 semanas antes já estão falando do Grenal. Já contando os cartões de cada um. Exato. Já estão falando de um monte de coisa. E ali na quinta-feira a gente teve essa conversa que já na sexta-feira já era pra gente estar totalmente focado, já tentar esquecer, já tentar resetar da cabeça, porque a gente tinha um jogo muito importante no domingo. E aí na sexta-feira aqui a gente já tava trabalhando pra caramba, já tava se esforçando e já tava com a mentalidade, porque é o que eu falei do fracassado e do vencedor, né? A gente tem que ter aquela mudança de chave na cabeça, porque senão você só se afunda e isso é complicado. E aí a gente na sexta treinou, aí no sábado treinou e concentrou e no domingo, porque cara, nosso time a gente sabe... A gente tem muita qualidade, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe que a nossa eliminação não foi por falta de futebol. Então a gente sabe, a gente tá no caminho certo. Não tem o que a gente mudar. A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe que a gente tem que correr pra caramba, a gente sabe que a gente tem que, quando tiver a posse de bola, a gente tem que criar oportunidades. Então a gente sabia que tava no caminho certo, foi uma eliminação, claro, mas a gente tava no caminho e a gente tinha que provar. Sabe que tu citou isso sobre ter um time formado. Em 2005 o Inter é vice-campeão brasileiro, debaixo de várias polêmicas, uma situação com o Tinga, aquela. Mas aí deu toda uma tristeza, um grupo forte construído, né, numa base de Muricy Ramalho, depois posteriormente com o Abel. Só que parece que foi assim, fez aquela base para construir, para chegar um 2006 vitorioso. É um sentimento que vocês têm também no vestiário. Tá, beleza, bateu na trave, mas tá amadurecendo. Tem uma chegada recente em Sul-Americana, Copa do Brasil com vice-campeonato, brasileiro também recente, mas tem esse sentimento no vestiário de que, não vamos sentir tanto, isso aí tá respondendo que nós estamos no caminho. Rola essa... Então, irmão, é que você cria uma casca, né? Você começa a criar uma casca e você percebe, a gente tá sempre chegando, e você começa a criar uma casca, você já começa a ficar mais experiente, mais maduro,
E nos momentos mais difíceis você já tem essa percepção de... Claro que às vezes o que difere é os detalhes. Então você já vai tendo experiências boas e ruins em alguns detalhes que você já vai criando uma casca. Eu não tinha pensado nesse... Bem lembrado de 2005 para 2006, né? Quando aconteceu. E é sempre importante, né? A gente tem que ter a cabeça no lugar. A gente sabe que agora a gente tem os jogos pela frente. A gente tem que tentar fazer o máximo de vitórias possíveis para conseguir ir em busca dessa Libertadores. É claro que a gente tem que ir jogo a jogo. Não adianta a gente pensar em quantos pontos a gente tem que fazer. É claro que muito torcedor fica assim, né? Tem que fazer tantos pontos para poder chegar. O que eu tenho na minha cabeça e o que a gente tem aqui é jogo a jogo. Não adianta a gente pensar 3 jogos pra frente sem o de amanhã. Sem pensar... Tem que pensar em um. Conseguiu fazer os 3 pontos, vamos pensar nos outros 3 pontos. E é isso, que a gente consegue no passo da perna. A gente vai conquistando e tenho certeza que a gente vai conseguir essa classificação. A gente vai tentar ao máximo para que a gente possa ter essa oportunidade de disputar de novo no ano que vem. Perfeito. Pra gente encerrar aqui, Maurício, a gente tem um ping-pong que chama, que é o Olhos Papo Reto, que é bem rapidinho, que eu lanço tu responde rapidinho, curtinho. Eu digo, não é diferente da escola, não precisa justificar a tua resposta. Tá. Vamos lá. Aí é melhor, mais fácil. Era foda, né? E, cara, é o seguinte, melhor dia ou coisa que aconteceu na tua vida? Melhor dia ou coisa que aconteceu na minha vida? O dia da minha estreia no profissional. Estreia profissional. Um ídolo? Messi. Um prato de comida? Um sushi. Sushizinho. Que te irrita? O que me irrita? Atraso de horário, tudo. Boa. Um sonho realizado e um a se realizar? Um sonho realizado vestir a camisa da seleção brasileira. E um sonho pra se realizar é vestir a camisa da seleção principal. Tem uma pergunta que eu sempre digo, principalmente quando é pessoas jovens, nem tu tá longe de acontecer, tá? Mas quando tu não estiver mais aqui, quando tu partir daqui, o que vai estar escrito lá na tua lápide, na volta do teu caixão lá, o que vai estar escrito? Pensando na morte é foda. Eu já fiz essa pergunta pra uma criança, cara. Cada uma. Que vai estar escrito? O que tu quer que as pessoas pensem quando lembra, a pessoa que te conheceu, passou perto de ti, ou teve a oportunidade de trocar uma ideia contigo. O que tu quer que essa galera fique, a imagem que fique do Maurício? Um cara humilde, um cara família e um cara que ama Deus. Perfeito. E Maurício, a pergunta que todos os colorados fizeram aqui... O Johnny acabou de ser negociado. Como é que tá a cabeça do Maurício? Projetando já 2024 no Inter? Como é que tá a situação? Se ele for mesmo, vai ser triste, né? Meu companheiro de quarto ali, da resenha. Já falam que a gente se parece. E a gente tá sempre junto também. Pô, a gente chega ali, aí vai tirar foto, a pessoa te chama de Johnny, aí chama ele de Maurício. É o bigodinho, né? Aí agora ele tirou aqui, aí dá pra dar uma amenizada. Então já dá pra dar uma diferenciada. Pessoa, teve até um episódio engraçado quando a gente tava na praia no final do ano. Acho que foi do ano retrasado, ou do ano passado. A gente tava lá e o cara tinha um moleque chegou assim pra tirar foto. O cara começou a me chamar de Johnny, me cutucando assim. Aí eu... Johnny? Aí o cara, você. Falei, irmão, não sou o Johnny não. E o Johnny tava do lado. Ele, não, tu é o Johnny, tira uma foto comigo e tal. Aí eu, caramba, mano. O cara me confundindo com o Johnny do meu lado. E ele tava ali. Acabou que eu não tirei a foto com o cara. Sim, tô com o maluco. Falei, cara, o Johnny tá aqui do meu lado, tá falando que eu sou o Johnny. Vou tirar foto contigo, não. Mas tu não é o Johnny? Eu falei, não sou. Aí ele saiu. Fiquei bolado, cara do meu lado. Mas é complicado. Se ele for sair, a gente vai ficar triste, né? Pela amizade, pelo jogador que ele é também. É um cara que eu construí uma amizade verdadeira mesmo. Um cara que pra mim é um dos meus melhores amigos. Tanto aqui quanto na vida. E contigo também, o papo é um objetivo de manutenção aqui no Inter, fazer uma carreira. Meu foco vamos ver. Perfeito. Maurício,
Muito obrigado, cara. Obrigado pela resenha, obrigado por ter tirado um tempo. A gente sabe que o pós-jogo sempre é o momento de dar uma descansada, retomar. Tem uma semana de treinos pela frente. Obrigado pela troca de ideia, obrigado por ter revelado um pouquinho da tua história com a gente e estamos sempre à disposição. Pô, eu agradeço aí também. Espero que a rapaziada goste também. Um papo divertido aí também sobre a minha história também, né? Que é sempre bom falar, né? Que a vida nunca sempre é fácil, mas a gente tá aí. Eu mandar um abraço pra rapaziada, tamo junto. Boa. E a Nani da Rádio Inferno, que é amiga da tua namorada, falou assim, e pergunta pra ele quando é que saiu o pedido de casamento. Tá. Pô, que pressão. Valeu, gurizada. Não, deixa assim, né? Não, tem que demorar um pouquinho, né? É novo, né? 22? 22. Poxa, 22. Eu tô com 32, não casei 2 anos de namoro só. Ainda. Tá, mas eu falo pra ela, eu fico brincando assim, às vezes, né? Tipo, pô, pra que ter pressa porque vai ser eterno, né? Não precisa ficar... Boa, gostei dessa. Não? Não precisa ficar apressando, vai aparecer a hora certa. Chega de pressão. Mas é pressão, né, mano? Pressão, sabe que é foda. Vai ser. Mas uma hora vem. Uma hora vem. Uma hora vem. Uma hora vem, outra hora vem filho, daí vai. Só vai. Obrigado, Maurício. Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Quem acompanhou a gente até aqui não tem desculpa. Se inscreve no canal, dá o like, ativa a notificação. Nos acompanha nas redes sociais, olha os papos. Acompanha o Maurício lá também. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, tamo junto.